Então, bom dia, turma, sétimo ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, corrigindo agora a parte dos probleminhas da página 131 e 132, né? E agora são problemas que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, os alunos têm com leitura e interpretação, ok? Então, a gente vai dar esse retorno da correção. Então, vamos fazer a leitura. Poliana, Vitor e Rafael fizeram um bolo de fubá para o lanche da tarde. Sabendo que Poliana comeu 1/8 do bolo, Vitor comeu 1/3 do bolo e Rafaela também comeu 1/3, quanto do bolo eles comeram juntos? Então, juntos é fazer a soma, é juntar a quantidade. Só que agora vocês estão aprendendo a juntar quantidades em fração, né? Eu vou juntar aqui a Poliana comeu 1/3 que Vitor comeu e que Rafaela comeu também 1/3. Nesse caso, observe que aqui os denominadores são iguais. Então, eu posso repetir esse primeiro e fazer o procedimento mais simples desses dois, ok? Como é igual embaixo, repete embaixo e faz normal em cima. 1 mais 1, 2. Aí, agora que eu obtive duas frações, fica mais fácil aquele outro procedimento que eu ensinei, ó. 8 vezes 3, multiplico de baixo com de baixo, 24, e multiplica cruzado. 1 vezes 3, 3, repete sinal de mais aqui. 8 vezes 2, 16, ok? E aí a gente finaliza, 16, 17, 18, 19, ok? 19, 24 avos. Então, quanto do bolo eles comeram juntos? Então, vamos colocar de um bolo inteiro, que inteiro seria, ó, o inteiro representado do bolo seria 24 pedaços de 24 pedaços, digamos assim, ok? Isso dá 1, por isso que é um inteiro do bolo. Então, dos 24 pedaços, eles comeram 19, ok? Quanto do bolo eles comeram juntos? Você pode botar 19, 24 avos, mas não pediu a fração do bolo, pediu a quantidade. Então, você pode botar como resposta final, mas o interessante é deixar as contas para entender o procedimento, né? 19 pedaços, ok? Você pode colocar assim. Aí o terceiro diz: em um jogo de videogame cujo objetivo é capturar um tesouro, Sérgio pegou 1/3 do tesouro, Cláudio pegou 5/9 do tesouro. Que fração representa a parte do tesouro que Sérgio e Clara pegaram juntos? Então, aqui já fala sobre que fração. Tá te perguntando qual a fração. Então, se pediu a fração, você já pode deixar só a fração no final. Aqui nesse caso, no número 2, pediu quanto do bolo. Então, como a gente divide o bolo em pedaços, então embaixo, como é o todo de 24 pedaços, eles comeram 19, tá? Então, nesse caso, a gente vai deixar a fração. Então, vamos lá. Eu vou pegar 1/3 e somar com 5/9. Como aqui a gente tem duas frações, é interessante que a gente não trabalhe com MMC, né? O MMC dá mais conta. Então, vamos manter 9 vezes 3, 9 vezes 3, 27, ok? Multiplicando cruzado, a gente vai fazer 1 vezes 9, 9, mais 3 vezes 5, 15. E aí, a gente finaliza, né? Aqui a gente vai ter 24, 27 avos, ok? Então, perguntou que fração representa a parte do tesouro que Cláudia e Sérgio pegaram juntos, né? 24 partes das 27 do total, ok? Então, deixa em fração, não perguntou nada para não deixar em fração. Na letra B, pergunta que fração representa a parte do tesouro que Cláudia pegou a mais que Sérgio, ok? Então, eu tô fazendo uma comparação que Cláudia pegou a mais que Sérgio. Então, que fração representa a parte do tesouro que ela pegou a mais que Sérgio?
Então, a gente faz assim, o que que acontece nesse caso, ó? O Sérgio, ele pegou 1/3, ok? E a Cláudia pegou 5/9, ok? Para poder comparar direitinho, eu faço esse 1/3 virar 9. Para isso, é multiplicar ele por 3. Mas se eu escolher 3 embaixo, eu tenho que escolher 3 em cima. Então, 3 vezes 3, 9. E 1 vezes 3, 3. Aí eu faço essa comparação, ó. O Sérgio pegou 3 partes do 9, que era o todo. E Cláudia pegou 5 partes do 9, que era o todo. Aí, quando pergunta que fração representa a parte do tesouro que Cláudia pegou a mais do que Sérgio, eu posso pegar o que Cláudia tem, né? E descontar do que o Sérgio tem. Aí eu observo quanto ela pegou a mais, né? Se fosse uma questão de números naturais, a gente teria... a Cláudia tem 10 e Sérgio tem 5. Quanto Cláudia tem a mais que Sérgio? 5, né? Então, a gente faria uma diferença. A mesma coisa eu faço com fração, né? Não tem mistério. Mas o interessante é que você torne as frações com denominadores iguais para entender melhor. Então, 5 menos 3, 2. E repete embaixo, porque é igual. Então, a fração que representa a parte que ela pegou a mais, ok? É 2/9, tá? Então, a gente termina aqui a correção da página 131 e continua aqui na página 132. Então, vamos lá, continuando. Na página 132, aqui a gente tem: Mariana e Luana compraram uma pizza salgada e uma pizza doce, ambas de mesmo tamanho, então são 2 pizzas. Aí vamos prestar atenção nas perguntas letra por letra. Então aqui ele fala, considere uma pizza como uma unidade, ok? Vamos lá. E as pizzas, elas vão ser separadamente por partes totalmente desiguais, ok? Então vamos lá. A Mariana comeu 1/3 da pizza salgada e Luana comeu 1/6. Que fração, olha as perguntas, pediu a fração. Que fração da pizza salgada representa a quantidade que elas comeram? Então, aqui na letra A não fala referência nenhuma da pizza doce. Então, deixa a pizza doce guardada aí. Então, vamos lá. A Mariana comeu 1/3, mas a Luana comeu 1/6. E então, perguntaram a fração que representa a quantidade que elas comeram. Então, a gente faz 2 vezes 3. Não, 2 vezes 3 não, minto, desculpa. 3 vezes 6, 18, ok? Multiplica cruzado, 1 vezes 6, 6, mais 1 vezes 3, 3. Então, a gente vai ter 6, 7, 8, 9, 18 avos. Né? Se a gente for reduzir isso aqui, ó, 9 dá para dividir por 9, 18 dá para dividir por 9, teria assim, ó, 9 dividido por 9 dá 1, e 18 por 9 dá 2. Então, a gente vê que elas comeram metade, juntas comeram metade da pizza, ok? Na letra B, já faz assim, ó, determine a fração que representa a quantidade que sobrou de pizza salgada. Então, como a gente já tinha a número 1 dizendo que elas comeram metade, então qual a fração que representa a quantidade que sobrou? Então, a letra A já ajuda a letra B, né? Se elas comeram metade, sobrou, esse nem vai precisar de conta, porque você já fez a conta da letra A, é a mesma questão. Sobrou metade, 1/2. Então, é a fração que representa, ok? Então, a gente já botou. Mariana e Luana também comeram 2 quintos da pizza doce. Aí elas foram partir para a pizza doce, que elas não estavam satisfeitas, foram para a pizza doce, ao todo. Então, elas comeram
da pizza doce ao todo 2/5. Essa quantidade é maior ou menor do que a metade da pizza? Justifique sua resposta. Então, tá perguntando, quando falou ao todo, né? A gente vai ter que tomar cuidado com o português aqui. Quando falar ao todo, e elas comeram, então, deixou bem claro que elas comeram, então isso aqui é o que elas já tinham juntas, que elas comeram juntas ao todo. Então, se a gente pode dizer assim, que uma pizza inteira, até tinha anotado aqui uma ideia, uma pizza toda, então, o todo, 5 pedaços, né? Digamos assim, 5 dividido por 5, o inteiro. Ih, meu lápis deu probleminha aqui. Deixa eu fazer uma ponta rápida. Então, rapidinho. Então, aqui foi 1. Então, o que que acontece aqui, ó? A fração que representa a quantidade... Opa, estamos aqui na letra C ainda, peraí. Mariana e Luna comeram 2/5 da pizza ao todo. Essa quantidade é maior ou menor que a metade da pizza? Então, a gente tem, se uma pizza 5, o total é 5 por 5, dá uma pizza inteira, e elas pegaram 2/5 da pizza, ou seja, não seria metade, porque metade de 5 é 2,5. Aí pergunta, a quantidade é maior ou menor do que a metade da pizza? Né? A gente tem uma quantidade menor que a metade, ok? A gente vai botar menor que a metade, ok? Menor que a metade, tá? Justifique sua resposta. O numerador é menor que... peraí. Que a metade de 5, ok? Então, como aqui a gente tem 5 como referência do todo, então 5 por 5 seria a pizza toda. Mas como elas comeram 2/5, então elas não comeram nem metade da pizza, tá? Então, a quantidade que elas comeram é maior ou menor que a metade? Então, é menor que a metade que 5, e 5 era a nossa referência, tá? Depois, que fração representa a quantidade total que sobrou da pizza doce? A quantidade que sobrou. Então, se 5 por 5 seria a pizza toda, elas comeram, deixa eu anotar direitinho para ficar organizado, elas comeram 2/5, só pode ter sobrado quanto, né? Só pode ter sobrado, deixa eu pegar a borracha para organizar melhor aqui. Só pode ter sobrado 3/5, ok? Sobrou, foi o que sobrou, ok? Então, essa aqui é a questão número 4 da página 132. Aí, vamos aqui para a questão, essa eu nem passei o corretivo, a gente observa aqui, só para fazer o comentário, para ficar mais claro, e aí qualquer coisa eu aumento esse texto aqui, esse vermelho aqui. A fração 7/4 é o resultado da adição de 3 frações, ok? Então, eu somei alguma fração, mais a outra, que deu 7/4. Sabendo que duas dessas frações são 7/12 e 5/6, qual é a sua forma irredutível? A outra fração que compõe essa adição. O que ele quis dizer aqui? Peraí, que aqui já tá pronto, mas as coisas quando estão prontas a gente não consegue explicar, né? Então, eu vou apagar pra gente explicar melhor. Minuto. Então, vamos retomar aqui, ó. Pra ficar melhor a interpretação. Então, ó, eu tenho isso aqui, 7/4, como resultado da adição de 3 frações. Então, eu tenho uma fração, mais uma outra fração, mais uma outra fração, que tem como resultado 7/4. É isso que ele quis dizer, ok? Aí fala, sabe que duas dessas frações são, então, uma delas é 7/12 e a outra é 5/6, ok?
Agora eu não tenho quem seria essa outra fração. Ó. Em uma forma irredutível, eu quero ela menor que eu quero saber que fração é essa. Então fica mais claro, né? O professor está explicando, porque às vezes as respostinhas vêm prontas aqui, o professor tem que direcionar. Então é irrelevante a resposta ter ou não no livro para mim. Então, olha só, aqui o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas e vou ver a quantidade que tem. Depois o que eu vou fazer? Se eu pegar a quantidade que eu descobri aqui e descontar da minha resposta, eu descubro quanto está faltando. É como, vamos pensar em número natural, como se eu tivesse assim, 5 balas mais 3 balas, ok? Aí deu 10, lá na resposta tá 10. O que eu vou fazer? Se eu pegar minha resposta 10, tirar essas 5 balas e tirar essas 3 balas, eu vou descobrir o restante que faltaria para completar, ok? Então, 5 mais 3 seria 8, então o restante que faltaria para completar 10 seria 2. Então, essa é a mesma ideia que a gente tem em fração. Por isso que às vezes os alunos criam um pouco mais de dificuldade nessas teorias, por conta de só mesmo, né? Porque são coisas que a gente não tem usual no dia a dia, né? Com relação a transações financeiras, dinheiro e tal. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a operação de soma para a gente descobrir. O que eu posso fazer aqui para a gente evitar em MMC aquelas multiplicaçõezinhas? Como eu sei que 6 é fácil virar 12 multiplicando ele por 2, eu posso mexer só aqui, fica mais fácil, ó. 6 vezes 2 vira 12, e se eu escolher 2 aqui, tem que escolher 2 aqui em cima também. 5 vezes 2, 10. Aí, o que vai ter aqui? A minha nova fração seria... Deixa eu botar mais para cá para ficar mais prático. Peraí que vai atrapalhar um pouquinho vocês, mas vocês vão ver. Vai ser 10 sobre 12. Olha como que fica mais prático, ó. Eu fiz o 5 vezes 2, então virou 10. E o 6 vezes 2 virou 12. Aí, eu faço logo aquela operação mais prática, que é quando embaixo é igual, repete embaixo e soma em cima, 17 dozeavos, ok? Então, nesse caso, eu já tenho 17 dozeavos da fração, falta completar aquela. Aí, o que eu preciso fazer agora? Se eu pegar 17, deixa eu passar para cá agora. Se eu pegar 17 dozeavos e descontar do que eu já tenho, que é 7 quartos, eu vou descobrir essa fração que tá faltando. Vai ficar prático. Como que eu posso fazer isso? Mesmo procedimento aqui, ó. Esse mesmo procedimento aqui, né? Se eu quiser fazer. Ah, mas professora, eu prefiro aquele jeito que você ensinou. Multiplica o de baixo pelo de baixo, multiplica cruzado. Também sai, gente, ok? Mas vai dar um pouquinho um número maior, aí você tem que ficar reduzindo, né? É uma escolha aí, tá? Então, ó, eu vou fazer o 4 virar 12 multiplicando por 3. E então, eu sou obrigado a fazer isso em cima também. Lembre disso, tá, gente? Sempre, se eu escolhi o 3 embaixo, eu sou obrigada a fazer o 3 em cima também. Se eu escolher outro número, então tem que acompanhar. A fração, o numerador e o denominador, elas caminham juntas, digamos assim. Eu não posso mexer uma parte, a outra não. Então, eu vou ter uma nova fração assim, ó. 17 sobre 12 menos 3 vezes 7, 21. E aqui, 4 vezes 3, 12. Eu continuei, aí agora eu consegui uma fração com o denominador igual, aí fica mais fácil fazer a conta, ó. Então, finalizando, a gente terá, a gente teria aqui, repete embaixo e faz a conta em cima, ok? Eu teria aqui, professora, mas a ordem aqui e tal, na realidade, né, aqui ficou trocado, mas eu vou te mostrar o sinal que vai dar o mesmo, ó. 21 tirando 17, né? A gente pode fazer continha básica, né? Deixa eu fazer para ir exercitando continha, que é sempre bom deixar a mente malhada, vamos assim, porque não deixa de ser uma massa, né? A massa cefálica. Então, a gente tem que descontar.
pede emprestado, 11 a gente tira 7, fica com 4. E aqui, 1 menos 1 nada. Então, a gente vai ter 4, ok? 4 dozeavos. Ah, mas ficou negativo. Não, isso aqui é só questão de ordem, tá bom? Então, o que que aconteceu? Só que ele quer essa forma redutível, essa fração redutível. Então, eu vou reduzir. Dá para dividir por 4 e dá para dividir por 4. Ó, 4 por 4 dá 1 e 12 por 4 dá 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então, é 1/3 a forma redutível dessa fração. Professor, eu posso botar só a resposta? Gente, os alunos me perguntam muito isso. Um aluno que coloca só 1/3, como que ele estuda para a prova depois? Aí aqui eu vou só organizar a ordem, ó. Essa parte aqui é a primeira parte da interpretação. Então, você coloca no seu caderno, primeiro. Depois, você teve que transformar essa daqui, né, para uma fração única. Então, essa é a segunda parte. Às vezes acontece, né, da gente caminhar. E aqui seria a terceira parte, tá bom? Da conta. Terceira parte. E por fim, aqui é o finalzinho da conta, tá bom? Quarta parte. É porque a gente caminhou para lá, por causa do meu espaço aqui. Porque eu acho melhor estar mostrando as atividades no próprio apostila, né? Porque o aluno, para não se perder diante do material didático, né? Porque aqui a gente não tem aquele feedback assim, olha aí, galera, na página, acompanha o número que está aí na página tal, aí o aluno fica um pouquinho perdido, eu vou até ele e a gente analisa onde ele está, onde ele parou, né? Aqui a gente tem que seguir. Tudo bem? Então, esse é um exercício bacana, interessante botar no caderno, né? Deixa assim, os que tem muita conta, né? É bom deixar no caderno para trabalhar mais depois, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bora lá agora para a parte de multiplicações de frações, na página 135. Galera, multiplicar frações eu acho muito mais tranquilo, né? Só que a gente tem que analisar alguns cálculos, e isso é muito legal para a questão financeira, né? Trabalhar a questão depois de contabilidade, essa parte comercial. Então, olha só, tá te perguntando quanto que é 2/3 de 495. É interessante porque esse D em matemática aqui conta pra gente como um vezes, né? Uma multiplicação. Então, a gente anota, né? O que é 1/3 de, esse D vira vezes, 495. Como eu expliquei anteriormente, a gente pega esse 495 e divide por 3. E o resultado multiplica pelo numerador. Como aqui é 1, não vai interferir, né, na conta. Tá? O que eu vejo um pouquinho mais de dificuldade aqui de vocês é a divisão, tá? Quanto que é metade? Então, 1/2, metade de 246. Fazer continha também, aqui é só dividir 246 por 2. Quanto que é Opa, eu li rápido. Quanto que é 3/5 de 330? Então, a mesma coisa, eu vou dividir 330 por 5 e o resultado que der multiplicar por 3. Por quê? Quanto que eu quero assim? 1/5, por exemplo. Quanto corresponde a 1/5 de 330? Aí eu vou descobrir quanto que é essa parte, essa uma partezinha de 1/5, né? Dentro de 1/5. E depois eu tenho 3 dela, por isso que eu tenho que triplicar. Quanto que é 8 nonos, 8/9 de 873. Agora vem só a dificuldade das continhas de divisão, tá bom? Então, galerinha, ó, retomando, a gente percebe que a nossa apostila fica complicado na hora de fazer todos os cálculos que a gente precisa. Então, o que que eu aconselho, né? Vai lá na apostilinha de você, no livro de vocês, né? Vai lá, escreve cálculos, a página. Sempre é bom conciliar a apostila com o caderno. Página 135.
E aí você faz os cálculos, aí escreve número 1, que é a questão que a gente está fazendo, ok? Então, olha só, aqui a gente observa o seguinte, 495 dividido por 3, ok? A gente fez aqui, ó, tá? Então, eu já fiz aqui e vou manter aqui para a questão mesmo de tempo. Então, ó, a divisão deu 49 dividido por 3 deu 16. Ao multiplicar 16 vezes 3, 48. Para 49, 1. Abaixei o 5, deu 5. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Só que eu tinha visto, depois eu fiz rapidinho, desculpa, é 2/3, né? Então, tem que multiplicar por 2. Essa multiplicação dá 330, tá? Então, na primeira questão, na letra A, aqui esses 330 são os 2/3 de 495. É como se você tivesse uma situação assim, ó, se você fizer essa venda nesse mês, você vai ganhar 2/3 do que você vender. Então, se a pessoa vendeu 495 em dinheiro, em reais, ela vai ganhar quantos desses 495? Ela vai ganhar 330, né? Porque vocês vão ver mais à frente a questão de porcentagem, né? Que geralmente na questão de venda, o pessoal fala assim, você vai ganhar 5% do lucro, né? Da venda. E a gente vai ver isso com calma. Ó, 246 dividido por 2 dá 130, dá 123. Ok? A gente fez, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Abaixo 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Abaixo 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. Então, a conta acabou. Aqui eu não multipliquei por ninguém porque é vezes 1. Porque 1 é metade. Aqui eu tive que multiplicar, dividir pelo 5. Então, ó, aqui a gente vai ter 33 dividido por 5 dá 66, dá 6. 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30, né? Então, para 33 falta 3. Aí tá, abaixo 0. 6 vezes 5, 30, fechou. Falta nada. Então, só que eu tenho 3/5, então tem que multiplicar por 3. O de cima não é 1, é 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 3, 18, com aquele 1, 19. Então, você ter 3/5 dos 330... Ou seja, você fala assim, eu tenho 3/5 do total de figurinhas, que é 330. Quantas figurinhas você tem? Você tem 198 figurinhas, tá? Cuidado, que daqui para frente esse trabalho é fundamental para vocês nas séries seguintes, ok? Então, a mesma coisa a gente tem aqui, ó. 873, 8 nonos de 873. Eu fiz, ó, 9 vezes 9, 81, para chegar a 870. Para chegar a 87, faltam 6. Abaixo 3. Então, 7 vezes 9, 63. Para chegar lá, não falta nada. Só que eu tenho que multiplicar pelo 8 ainda. Aí eu deixei para fazer aqui, para a gente relembrar aquela ideia das mãos, que é até legal você conversar também em família. Bacana isso, ó. 7 vezes 8, lembra? Que a gente fazia assim, ó. Essa mão já tem 5, essa mão já tem 5. Deixa eu aumentar um pouquinho para a parede para ficar mais claro aqui. Para ficar legal aqui, ó. Opa! Vai soltar aqui do meu pedestal e eu não vou parar esse vídeo. Um minuto, que ele já tá bem gravado. Peraí. Eu tô inventando moda mesmo, ó. Aqui já tem 5, aqui já tem 5. Então, 7 vezes 8, ó. Aqui para já tem 5, para chegar a 7 falta 2. Aqui já tem 5, para chegar a 8 faltam 3. Quem ficou com os dedos assim, levantados, contam como 10 cada um. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui já tem 50. E quem ficou abaixado, se multiplica, né? Então, ó, 3 vezes 2, 6. Então, ó, 56. Aí, meu aluno vai lá na apostila, né? Ele vai lá na sua apostila e bota lá, 56. Né? Aí, o meu aluno tem dificuldade em 9 vezes 8. Então, ele faz a mesma estratégia, que é bacana, ok? Ele faz a mesma ideia. Vamos lá. Aqui,
8 para chegar a 3. O 8 falta 3 para chegar a 9, falta 4. Então, 40, 50, 60, 70. 2 vezes 1, 2, 72. 72 com aqueles 5 que a gente já tinha, né? 77. Ok? Aí fechamos, ou seja, ter 8 nonos de 873, digamos assim, de dinheiro. Ah, eu quero os 8 nonos do 873. É R$ 776, se fosse dinheiro ou quantidade, ok? Então, esse vai ter agora nas próximas atividades essas questões aí, tá bom? Vamos agora concluir esse vídeo. Eu paro um pouco o vídeo, mas eu não vou ficar parando, fazendo muitos vídeos, porque depois eu me atentei à questão de ir parando e continuando, né? Para não ficar quebrando muito e a quantidade de vídeo aumentar. Então, vamos para concluir a página 136. Então, vamos retomar aqui, ó. Efetua os cálculos e simplifica os resultados. Ó, a gente observa aqui que não tem nada embaixo aqui, é como se fosse 1, ok? O que que eu vou fazer aqui? Opa! Então, vou retomar depois do acidente. Gente, eu comprei um tripé e ele se agarra em algumas coisas. Mas eu achei legal agora, porque não fica aquele vídeo cortado que eu tava fazendo, porque era uma outra situação que eu tinha. Esse tripé é bacana, mas ele tá meio que escorregando aqui do negócio, mas tá bom. Eu acho que as explicações estão sendo positivas, pelo menos aquele vídeo 100% editado, a gente não tem tempo de fazer, né? Mas uma coisa que eu aprendi, que eu vou começar a investir nessa questão de aulas virtuais, né, online, se Deus quiser, né? Meu canal, depois eu vou dar uma melhorada nele, mas é o que a gente tem por agora, tá bom? O que importa é você prestar bastante atenção nas correções, nas explicações, porque só de manter o seu material didático em dia, você já está em dia com o seu conteúdo na sua série, a sua série atual, tá bom? Sem falar em retomar, né, conteúdos séries anteriores. Então, olha só, a gente tá aqui, 4 vezes 5, 20, e 1 vezes 8, 8, ok? Então, a gente pode, quando não tem nada embaixo, é 1. Então, faz normal, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Só que ele pede simplificado. Simplificado, você reduz. Então, aqui a gente consegue reduzir aqui, ó. Dá para dividir por 4. 4 vezes 5 é 20, então dá para dividir por 4. O que eu puder pelo máximo é melhor do que ficar aquele monte de redução. Então, 4 dividido por 20 dá 5. E por 8 dá 2. Aí eu já fecho direto, ok? Aqui a gente vai ter, na letra B, 12 vezes 3 e 5 vezes 4. Cuidado que não é soma e subtração para a gente fazer MMC ou aquele procedimento. É muito mais simples. Multiplicar é o de cima com o de cima, numerador e denominador com denominador. Então, a gente faz, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então, dá 36. 5 vezes 4, 20, já vimos lá. Ok? Aqui a gente pode ir direto. Vamos ver, vou fazer por 2, pra gente ver. Às vezes, começando por 2 é melhor de enxergar. Aqui vai dar 15, 16, 17, 18, né? Aqui a gente vai ter 10. Então, ainda dá, ok? Ainda dá para dividir aqui por 2 e aqui por 2. Aqui metade 18 dá 9 e aqui dá 5, ok? Já deu aqui direto, tudo bem? Aqui, eu até, né, tenho que tomar cuidado de chegar mais para lá para ter um espaço, mas tá valendo. Como é vídeo, dá para vocês ir parando, e olhando, e acompanhando. Então, se fosse o quadro, é mais complicado a gente deixar, né, um pouco bolado. ABC, vamos lá.
Aqui vai dar 14, porque 14 vezes 1, 14, e 6 vezes 5, 30. A gente reduzindo, divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo. Eu vou ter 7 quinzeavos, ok? Aí eu não posso fazer mais nada, porque não dá por 3 em cima, deixa quieto. 6 vezes 7, 42. 2 vezes 3, 6. Né? Aqui a gente divide. Eu sempre vou começando por 2, porque se precisar eu já olho com calma. Vai dar 21 e aqui vai dar 3. Aqui eu já vejo, ó. Dava por 3 logo, ó. Porque aqui dá para dividir por 3, por 7, por 3 e aqui também, ó. Porque 3 vezes 7 é 21. Então, dá por 7, dá 7 e aqui dá 1. Então, fica 7, né? Só o número 7, tá? Ah, professora, já dá para ver direto aqui, porque 7 vezes 6, 42, tá? É porque eu tô seguindo o procedimento mesmo para não falhar, tá bom? Nenhuma etapa da explicação. Aqui é como se fosse um embaixo, a gente tem 7 vezes 4, 28, né? E 18 embaixo. Aqui, a gente pode dividir, deixa eu ver aqui, metade de 20, 10, 14, vamos manter o 2 aqui, só para enxergar um negocinho aqui, manter o 2. Metade vai ser 14, né? Porque metade de 20 é 10, metade de 8 é 4, então 14. E aqui é 9, né? Aqui já não daria mesmo, ó. Porque 9 não dá por 4, 5, 14 não dá por 3, então não dá, tá bom? Esse aqui, finalizando, 9 vezes 7 e 3 vezes 1, ok? Ai, mas o difícil é a tabuada. Nossa, 9 vezes 7, ó. Quanto falta para chegar a 9? 4. Quanto falta para chegar a 7? 2. 40, 50, 60. A gente sabe que na tabuada só tem 63. 3 vezes 1, 3. 63. Tá? Vamos manter isso aí. Aí, isso aqui eu já sei que é uma divisão exata, né? Vai dar um número inteiro. Porque, ó, 63 dividido por 3, ó, 6 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Abaixo 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Isso dá um inteiro, 21. Ok? Isso é redução e vai reduzindo. Vai multiplicando de cima com de cima e reduzindo, tá? Isso quando falar simplifique os resultados. Mas se eu falar efetue os cálculos, já estava pronto sem simplificar. A número 3 fala assim, ó. Complete o quadro com os produtos correspondentes. Eu vou multiplicar a minha coluna com a minha linha para dar a resposta aqui. Eu vou multiplicar a minha coluna com a minha linha para dar o resultado e assim sucessivamente. Ok? E a gente vai fazendo. Isso é bacana de fazer. Então, ó, a gente vai ter 1 vezes 3, 3, 5 vezes 4, 20. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 10, 50. Ok? Já completei a primeira linha, agora segunda linha. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. O que que aconteceu aqui? Ele reduziu, né, ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Ele reduziu. 2 divide por 2, que vai dar 1, e 6 divide por 2, que vai dar 3, ok? É porque ele botou na forma irredutível, mas não tem problema. Como eu ensinei lá em cima como reduzir, você reduz depois. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 3, 12. E é como se fosse 1 embaixo vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28 sobre 4 vezes 10, 40. Tá? Aqui depois você reduz e bota as respostas reduzidas, mas tudo bem, tá?
O que importa é você entender o tipo de exercício que foi pedido também, ok? Na número 4, eu vou deixar aqui do jeito que tá, não vou fazer questão de apagar, porque é só comentar mesmo, ó. Eu tenho a sequência 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, e aí sucessivamente, ok? Ele está pedindo para escrever os próximos 3 termos dessa sequência. A gente observa que de 2 foi para 4, de 4 foi para 8, ou seja, está dobrando o valor, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Ou seja, você pode, além de botar a resposta 1,16, que é os próximos 3 termos, sobre 1,32 e 1,64, você coloca assim, os denominadores, se duplica, ok? Vão se duplicando, ok? Essa sequência é crescente ou decrescente? O que que você acha, ó? O que que acontece nessa questão de crescente ou decrescente aqui? Observe que é um número 1, um 1 dividindo por alguém. Imagine você ter uma bala dividido para 16 pessoas, depois uma bala dividido para 32 pessoas, uma bala dividido para 64 pessoas. O que está acontecendo com o tamanho dessa bala? Essa bala está aumentando ou está diminuindo? Né? Nesse caso, os números aqui podem estar até aumentando, mas a sequência ela está sendo decrescente, ok? Porque eu estou dividindo o número 1 muito mais, e assim vai a vida toda, tá bom? Então, galerinha, a gente fecha por aqui a nossa página 36 das correções, né? Da soma, subtração e multiplicações, tá?